Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Júlia, Ju Morenzo, Elismar. Tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Ricardo Coelho, boa noite. Sara. Pessoal, vocês estão chegando agora, vocês estão, o áudio tá bom? Tá tudo bem? A imagem? Melina, Elismar. Boa noite, Elismar. Caroline Lisboa, Henrique Pinheiro. Tudo tranquilo aí? Animados aí para a nossa live de hoje, pessoal? Legal, obrigado, cara. Valeu. Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, ok? Hoje, uma live muito especial. Hoje eu vou conversar com uma aluna do curso de Raciocínio Clínico Avançado, uma aluna que consegue chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança, utilizando o método simples que eu ensino dentro do curso, com a participação especial da Maia, a minha cachorra. Daqui a pouco ela deve chegar aqui. Eu apresento ela para vocês, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então hoje, como eu estava falando, boa noite, Henrique. Como eu estava falando, hoje eu vou conversar então com a aluna, tá? Que ela participa do nosso curso de Raciocínio Clínico Avançado, cujo objetivo é a gente chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança, utilizando o método simples que eu ensino dentro do curso, tá? Mas antes de chamar a nossa aluna aqui, eu vou aproveitar para avisar que essa live de hoje é uma live de aquecimento para a imersão que nós vamos ter, a imersão diagnóstico seguro, que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de agosto. Tá? A Carolina está perguntando, né? Geralmente o curso nosso é o curso online. Então, nessa imersão, para quem não está chegando agora e não me conhece, nessa imersão, eu, Luciano Coelho, que sou especialista em clínica médica pelo FMG, médico gastrologista e professor de semiologia, com mais de 20 anos já, pessoal, de experiência, eu vou mostrar os fundamentos deste método para você também chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança, ok? Só que presta atenção, porque para participar dessa imersão, você precisa fazer a inscrição no link que está na bio do perfil, ok, pessoal? Mas não precisa correr ainda não. Quando acabar a live, vocês podem ir lá, terminar a live, vocês podem ir lá fazer a inscrição. O link está na bio do perfil dessa imersão, que vai acontecer no dia 21, 23 e 25 de agosto. A gente pede agora, se você tem algum colega, algum amigo, algum colega da faculdade que possa se interessar nesse assunto, a gente pede que você clique aí no aviãozinho, chamar um colega que com certeza vai querer também participar desse evento junto com você. Ok, pessoal? Esse evento, eu criei esse evento especialmente para ajudar médicos e futuros médicos, né, no caso os estudantes de medicina, que têm dificuldade quando você tem de aplicar aquele conhecimento teórico que você tem na faculdade na prática. Se você então tem dificuldade de aplicar esse conhecimento que você tem teórico na prática, quando você está atendendo o paciente, não sabe às vezes como identificar os sintomas chaves do caso do paciente, se tem dificuldade de fazer diagnóstico diferencial, se não sabe qual exame pedir, nem mesmo como usar todas essas informações da anamnese, do exame físico para chegar ao diagnóstico, esse evento foi criado especialmente para você, tá? Então, se você é médico ou futuro médico e deseja resolver essas questões, todas essas questões para chegar ao diagnóstico de uma maneira mais segura, não percam essa imersão, tá? Vai ser bem legal, então fica marcado aí. E aí, para animar esse evento, para esse evento ficar ainda melhor, nós vamos fazer a partir de hoje uma série de lives de aquecimento. Então fica de olho aí no nosso perfil para não perder mais nada essa oportunidade aí, ok? Então, preparados para a nossa live de hoje? Receber nossa convidada especial? Tudo bem, pessoal? Então, vamos nessa lá. Nessa live, então, de hoje, eu vou conversar com a Júlia Fonseca, que é aluna do curso Raciocínio Clínico Avançado, para ela contar um pouco como foi a experiência dela, como que é a experiência dela até aqui na medicina, tá? Então, eu vou convidar a Júlia. Um prazer enorme ter ela aqui com a gente hoje.
Opa, oi, Júlia. Boa Boa noite. noite. Tudo Consegue bem? me ouvir bem? Tá joia? Tudo tranquilo. E aí? Tá tudo beleza aí? Tudo ótimo por aí. Você tá em Juiz de Fora? Tô em Juiz de Fora. Tô Ah, aqui. legal. Beleza. Seja bem-vinda aí, Júlia. Muito E aí, obrigada. animada? Bastante. Muito obrigada pelo convite. Ah, legal. Antes de mais nada, Júlia, eu gostaria que você apresentasse para a turma aí, para quem às vezes está te conhecendo hoje. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia. Eu sou aluna do curso do Dr. Luciano e faço medicina aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou no quinto período agora, terminando e indo para o sexto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a minha experiência aqui no curso. Legal. Então já está indo para meio médica, né? Já quase. Não, Tá quase certo. não. Júlia, conhecendo um pouco de você, né? Por que que você escolheu o curso de medicina? Por que que você decidiu ser médica aí? Só para o pessoal ter uma introdução inicial. Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com gente. Gosto muito de ter o contato mesmo com as pessoas, essas conversas. E por muito tempo foi até curioso, porque eu não fui a pessoa que sempre soube que queria medicina. Mas sim, fiz uma orientação profissional, quase fui jornalista. E descobri que não, que na verdade eu queria ir para a área da saúde mesmo. Na família tenho muitos profissionais da área da saúde que com certeza impactaram muito nisso, assim, cresci muito vendo nesse meio, né, e vi mesmo que a medicina que era o meu lugar, o que eu queria para a vida mesmo. Interessante que eu também, eu descobri que vai fazer medicina no último ano, no terceiro Eu ano. também. Quando eu olho para trás, eu já era médico. Assim, quando eu olho Uhum. as retrospectivas da minha vida, os meus interesses, as minhas atitudes todas eram de médico, só que eu não sabia, sabe? Tanto que eu não me vejo numa outra profissão se não fosse médico. É engraçado, né? Mas Hoje é, eu vejo que foi a escolha é, certa, que não é estaria satisfeita em outro lugar. legal. E qual que era a sua maior dificuldade, Júlia, antes de ser minha aluna, antes de entrar para o curso? Você tinha alguma dificuldade maior? Então, eu percebia que o raciocínio clínico mesmo, ele é uma coisa que se constrói, né? Não é uma coisa que a gente entra no curso sabendo. Exige uma construção, mas uma construção que muitas vezes na faculdade isso fica perdido, né? Então, muitas vezes a gente vai levando isso, vai fazendo as matérias, vai acompanhando no hospital e tudo, mas não esse raciocínio clínico não é tão bem sistematizado mesmo. E eu notava esse déficit, assim, de conseguir encontrar um paciente, colher a história, organizar essas informações todas na minha cabeça para conduzir para um diagnóstico, efetivamente. Então, eu tinha essa dificuldade aí no processo inteiro. Você não tem, realmente a gente não tem, desde a minha geração, até quem veio antes, quem veio depois de mim, a gente percebe que não tem o conhecimento da faculdade não é fragmentado, né? O É, ensino, você não tem um ensino formal do raciocínio clínico, a gente aprende o raciocínio clínico, é mais assim, de orelhada, vendo o colega é, mais experiente atuando, o residente, o professor, mas não tem um ensino de. Então você tem lá a aula de semiologia, os sinais e sintomas ensinados de forma separada, as doenças ensinadas de forma exatamente. separada, mas quando o paciente chega para a gente, ele queixa um monte de coisa tudo junto, né? E É, eu tenho, é curioso mesmo, assim, porque até uma coisa mesmo que você comenta várias vezes com a gente no curso é que muitas vezes o paciente não lê livro, né? O não paciente lê. não vai apresentar pra gente aquela vinheta clássica. Então, muitas vezes, assim, a gente se deparava com um paciente, às vezes poliqueixoso, que juntava informações que a gente via em várias matérias separadas, Aham. mas que a gente não é ensinado a amarrar isso tudo. Então, um paciente com uma queixa com uma diabetes e uma queixa gástrica, por exemplo, aí aquela você já confundia ali. Então, eu tinha essa frustração mesmo, assim, esse déficit. Você tem dificuldade de conectar os pontos, né? Isso, É justamente. justamente, você tem um conhecimento todo teórico fragmentado, mas na hora de você juntar os pontos, como dizia Steve Jobs, né? Você conectar os pontos fica difícil, Isso, né? Legal. E como justamente. é que você sentia em relação a essa dificuldade, Júlio? Como é que você, Ah, era assim, né? frustrante, né? Era frustrante, assim, porque
Às vezes você tá naquela. Aqui a gente, aqui na Federal de Juiz de Fora, a gente tem, desde o início do curso, a gente já frequenta o hospital e tudo, e nesse início, assim, acaba sendo frustrante, porque a gente não. A gente percebe mesmo que não consegue atingir aquele máximo do conhecimento que você poderia estar absorvendo ali por incapacidade mesmo, por falta dessa esquematização mental mesmo. Então era frustrante, porque você sentia que não chegava lá, né? Que não estava tão completo assim o Entendi. raciocínio. Legal. É a visão interessante sua, porque assim, você podia extrair mais daquela fase do aprendizado, Isso. mas você aprende só metade porque ainda não chegou o seu momento de progredir, né? Exatamente, É, exatamente. legal. E você lembra assim, de alguma história que aconteceu com você e que te marcou antes de conhecer o método simples? Assim, alguma dificuldade que você Hum. passou e te marcou na faculdade, justamente por não saber o método, que aí você ficou toda embaralhada nessa confusão. É isso? Tem alguma história que você Eu lembra tenho, assim? tenho. Eu tenho uma boa disso, assim, uma que eu vejo que atualmente, assim, um exemplo bobo mesmo, assim, mas que hoje eu vejo que seria completamente diferente o meu raciocínio, a forma como eu ia lidar depois do curso. Era um paciente que a gente encontrou, assim, foi bem marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu vi um paciente realmente ictérico, uma Uhum. icterícia bem evidente, assim, Aham. de como mostra os livros, né? E eu lembro que assim, foi bem no início da faculdade, então não. Aquele sinal não dizia muito para mim. Então, a gente viu aquele paciente, e né, icterícia é um sintoma, né, um sinal muito marcante, né? Aham. Mas aquilo não dizia tanto para mim como atualmente, se você eu cruzo com um paciente ictérico agora, já vários gatilhos mentais já vão ativando quanto a isso, né? E essa paciente, assim, depois, primeiro a gente viu sozinho, só os alunos, e depois o professor veio, e aí foi mostrar pra gente, assim, a gente tinha feito já um exame físico básico, assim, de ausculta, coisa simples, assim, e a gente não tinha notado que ela tinha uma hepatomegalia muito evidente, assim, Aham. muito evidente mesmo, e que, assim, quando você vê um paciente ictérico, agora, uma das primeiras coisas que você vai ver é, né, procurar algum sinal ali abdominal, e era uma coisa assim, era realmente, foi muito marcante porque depois eu nunca mais esqueci como era, o professor mesmo comentou pra gente assim, olha, não se esqueçam que vocês viram agora um fígado assim, evidente, uma hepatomegalia muito marcante, mas que assim, a princípio aquele sinal da icterícia não me dizia nada. Aham. Então, foi bem marcante assim. Você tá contando isso, eu tô lembrando de um caso de paciente e, e o interessante é que o paciente, ele tinha, quando o aluno palpa um fígado pela primeira vez, um baço, ele fica todo empolgado, né? É E a gente é um só treina achado, né? entre, É, e a gente só treina entre nós mesmos com a maioria, com todo mundo, né? é. Não palpável normalmente. Então é muito impressionante mesmo. E antes da pandemia, então, eu tinha feito um curso, o primeiro curso de raciocínio clínico meu foi presencial aqui na minha cidade. Uhum. E aí era só limitado aos alunos da minha faculdade, porque era presencial. E aí eu tinha um paciente que ele tinha uma hepatomegalia, e ele era gente boa, e ele falou, eu falei assim, ô fulano, eu tenho uns alunos que fazem um curso comigo, vocês são doidos para palpar um fígado, assim, você não tem vontade, você não toparia, assim, de Participar, participar lá em um dia à noite? Isso, lógico, lógico, o paciente adora, né? acho o Lógico que eu vou, máximo. não vou, marca o dia, a hora que eu vou lá. Aí o curso era à noite, e aí ele Uhum. foi e chegou lá no hora do curso, ele foi, deitou lá, os alunos paparam, aí a maior parte sempre é mulher, né? O do curso, né? Uhum. As mulheres estão dominando o mundo. E aí, a Fabrícia não que lembra disso lá. A Fabrícia participou do primeiro turma. A Fabrícia hoje é Ai, que doutora, né? Doutora legal. Fabrícia agora, né, doutora? Mas aí esse paciente, aí na hora que palpou, aí palparam, alguns palparam lá, tudo. Aí liberou ele. Ele falou assim, doutor, aí já acabou, já querendo mais, né? O paciente foi lá. Aí, aí Que ele, ele, legal. ele chegou, né? Depois foi embora assim, não, doutor, foi muito rápido, doutor. Que bando de Queria moça bonita. participar mais. Ele estava adorando as meninas lá palpando. Ai, Jesus. Mas legal, mais legal. Mas e Júlia, e aí
por que você decidiu ser aluno do curso Raciocínio Clínico Avançado? Qual que era, assim, seu objetivo? Assim, por que você decidiu? Então, eu já acompanhava o Instagram aqui desde o início, assim, e já achava muito interessante mesmo, porque até uma coisa muito legal aqui desse Insta é que mostra realmente os sinais da vida real mesmo, assim, né? Da prática médica mesmo. E eu via que assim faltava muito o amarrar mesmo do meu raciocínio clínico e de tantos sinais que eu vi aqui e que muitas vezes até assim nas enquetes do Instagram, esse tipo de coisa, eu via, eu falava, gente, eu acho que eu deveria saber isso, eu deveria saber para pelo menos para onde pensar, que rumo pensar. Então eu achei que o curso seria uma boa oportunidade, assim. Assisti até algumas lives do pessoal que participou antes e vi Aham. todo mundo falando assim que a mudança era muito, muito expressiva mesmo, então foi muito legal e decidi participar. Legal. Eu fiz parte do raciocínio clínico, né, quando eu era estudante, lá na época do Hospital das Clínicas, com o professor Mário Lopes. Então, foi tão impactante na minha vida que eu Uhum. sempre falei assim, um dia eu vou fazer isso com os alunos. Só que é difícil a gente falar para o aluno sem ele experimentar, né? Acho que quando vocês falam é diferente, porque quando eu falo, eu vejo que às vezes tem gente que entra aqui e sai aqui num processo, sabe? A informação, né? É só quem vivencia, né? Então é difícil a gente ficar falando, por isso que é interessante chamar os alunos para poder Com falar, sabe? Porque muitas certeza. vezes até para eu ver também o feedback de vocês, entendeu? Uhum. Mas é Com legal. certeza. E teve alguma dificuldade, teve alguma coisa que dificultou você entrar no curso? Foi tranquilo? Teve alguma. Então, a única limitação assim que eu vi, mas que aí o curso resolve super bem essa situação, é que a gente tem uma carga horária muito, muito extensa, né? E que muitas vezes tem algumas, a gente tem os nossos encontros semanais, né? E que alguns deles, né, eu não consigo participar ao vivo. Mas aí, depois que eu vi, assim, o curso supre esse problema super bem com a plataforma, né? Que fica todas as aulas lá gravadas, disponibilizadas. Então, assim, esse impasse que teria para eu participar, com isso foi rapidamente resolvido, porque quando eu não consigo estar presente ao vivo nas discussões, claro que é melhor, né, quando a gente participa ao vivo, que a gente participa da discussão ali, mas que quando não é possível, é só entrar na plataforma e assistir aquilo ali, não tem problema. Então, acho que isso é a única, assim, possível limitação, mas que nem veio a ser um problema mesmo. E você teve assim, o tempo que você dedica ao curso por semana, por exemplo, estudar um caso, é grande, pequeno? Eu acho super rápido, assim. Eu acho que depois que a gente pega a prática, no início a gente fica mais, assim, né, se apegando a detalhes, aqueles cantos de livro e tudo. Mas depois que a gente entra no ritmo do curso mesmo, a gente vê que rapidinho a gente estuda, porque você precisa pegar ali aquela vinheta clássica, assim. Então, a sintomatologia, o que que isso leva, mais ou menos, os exames, o que que é. Então, assim, acaba que na minha semana eu não gasto um Acho que não tempo gasta nem uma hora por semana, né? expressivo. Nem uma hora, nem uma hora. É. O que eu acho interessante é que os alunos, muitas vezes os alunos chegam para mim, até na faculdade a gente conversa pensando, não, professor, eu tô apertado, eu não sei se eu vou dar conta, se eu vou ter Né? tempo. Aí eu falo assim, você Não, tem isso que de jeito aprender a não. estudar, né? Porque quando você aprende a estudar o caso, eu estudo medicina assim, eu estudo o caso dos pacientes que vão chegando, né? Igual, por exemplo, na época do Covid, o pessoal ficava falando de Covid, falou assim, ó, eu não sei nada de Covid, não chegar a Covid para mim, aí eu vou estudar. Eu vou saber. Então, assim, eu estudo o caso, porque quando você estuda o caso, você já vai direcionado no problema que você tem que resolver, e aí você vai, o estudo é rápido. Então, quando você estuda o Sanando só caso do as paciente, dúvidas. justamente, e você aprende, como você está curioso, você aprende e não esquece, É né? Mas isso, então, essa exatamente. eu vejo com um medo dos alunos, de preocupação, nossa, que eu vou ter tempo para. Não, aqui Ah, entra, senão não era assim, né? não, não é mesmo. E ter essa flexibilidade de horários assim do curso facilita muito, porque assim, qualquer, assim, uma horinha que você tem algum horário, algo assim, antes, entre uma aula e outra, dá para Dá assistir tranquilamente, não tem erro. bem tranquilo. E qual que era o seu maior desejo, Júlia, quando decidiu
ser aluna do curso, minha aluna do curso? Qual que era o seu desejo, o maior desejo que você tinha fazendo o curso? Eu, o meu objetivo mesmo, assim, era conseguir chegar no hospital, em alguma das minhas aulas práticas do hospital, de hospital, né? E realmente conseguir conduzir um raciocínio clínico, assim, do início ao fim, sabe? De não ter, porque normalmente eu percebi, assim, que dava, a gente começa coletando bem as informações, mas na hora de sistematizar isso para entender que patologia é, ou que Uhum. exame que seria interessante eu procurar saber agora, dava essa travada. Então, o meu desejo era justamente esse, assim, de desenvolver uma autonomia mesmo, de conseguir concluir um raciocínio sem precisar, né, muito da ajuda de quem estivesse ali supervisionando a gente. E é lógico, você está no quinto período, vai para o sexto, né? Nós estamos na metade do curso, né? Do nosso Isso. curso. E como é que está nessa fase do andar da carruagem? Você conseguiu alcançar esse desejo, esse resultado que você estava, esse Ah, eu objetivo seu? vejo. Eu vejo que com certeza, assim. Claro que tem sempre a melhorar e até por não Aham, estar tão avançada assim na faculdade também, ainda tem algumas limitações de conhecimento mesmo a respeito né, da dinâmica mesmo das patologias, que só vem estudando cada especialidade mesmo. Mas eu vejo que assim, a curva de aprendizagem do curso é muito grande, assim, que a cada semana a gente evolui muito. Então, cada encontro traz para a gente um crescimento muito marcante, assim, coisa que nos encontros que a gente já teve, eu já vejo, assim, um crescimento muito, exponencial mesmo, assim. é legal que é um bate-papo, né? Discussão de casa, né? Bem É tranquilo. muito leve, é muito leve. Não é Legal. uma aula, assim, coisa que na faculdade não é formal, né, como uma aula. E o que melhorou na sua vida, assim, após conseguir esse resultado, assim? Como você se sente com esse resultado? Esse Eu objetivo acho, alcançado, assim, como é que você... eu acho que traz uma segurança, né? Então, assim, eu me sinto bem mais segura agora para igual a gente agora vai ter ambulatórios das ligas e tudo, eu me sinto mais segura de conduzir ali uma consulta mesmo, sem uma autonomia maior mesmo. Eu acho que a palavra é segurança mesmo, assim, coisa que antes a gente às vezes se limita a participar de certas experiências por medo ali de não atingir o objetivo mesmo, não ser tão bom naquilo. Então eu acho que traz muita segurança e abre muitas portas, né? Porque a gente se expõe mais. Aham, isso. E já aconteceu alguma situação assim que você jamais imaginou que você conseguiria fazer sem o curso, assim, já nesse quinto período? Alguma história assim que você viveu e aí que impactou assim que você Hum. conseguiu aplicar o método simples já? Teve alguma história assim, Ju? Tem um caso até assim bem marcante assim, que foi isso, o curso impactou muito. Foi um caso bem diferente que a gente viu em um hospital aqui em Juiz de Fora, que era assim, em resumo, né, Uhum. do caso, era um paciente jovem de 27 anos e que ele assim deu entrada no hospital com uma parestesia que começou assim de leve, uma perda de sensibilidade em membros inferiores e que veio evoluindo, né? Então foi se tornando, foi uma fraqueza progressiva mesmo assim, em 6 meses, que depois evoluiu com uma disfunção erétil e por isso ele procurou ajuda Ó, e a gente foi encaminhado para a gente foi ver esse paciente em uma oficina da neuro. Então, era uma oficina de raciocínio clínico até da neuro. E quantos aí anos foi que bem tinha? legal. 27. Ó, novo, hein? E muito novo, era um caso muito assim. E aí era eu com o meu grupo, né, da minha turma, um grupo menor. E aí foi muito legal, porque a gente foi assim, eles não chegaram já falando pra gente o diagnóstico, o que aquele paciente tinha, né? Eles foram conduzindo o mesmo raciocínio e eu vejo assim que fez toda a diferença ter participado do curso, Aham. porque justamente era assim, aí a princípio, né, contaram essa vinheta pra gente, e a gente foi lá e examinou o paciente, era um paciente que já estava apresentando clonos, foi muito Ó, marcante, assim, porque ele tinha vários sinais que a gente não costuma ver tanto, aham. e que aí, assim, depois eles instigaram a gente a falar, não, qual era, o que vocês acham, né? Como é que a gente conduziu essa investigação, né? Aí na minha cabeça, né, da gente conversando, veio assim, será que tem alguma lesão medular, né?
algum possível trauma, alguma coisa assim. Aí a gente pediu, não, a gente talvez pensaria em um exame de imagem, tem. E aí mostraram pra gente, e não tinha nada. Uhum. Tava livre, sem nenhum tipo de trauma, sem nada nas meninges também, que veio mais um pensamento, né, que poderia ser nada nas meninges. E aí, assim, a gente quebrou a cabeça para saber, né, para que lado ir. E realmente aí era, assim, um caso que muito específico, que aí a gente realmente o diagnóstico fechado não daria, mas que era um paciente que foi contaminado pelo vírus HTLV, Ah, mas ele é raro. contraiu, super raro, É. e ele foi assim, entrou naquela porcentagem que desenvolve uma parestesia espástica. Então, assim, Aham. foi super diferente, assim, porque, né, uma parestesia espástica por HTLV é um caso muito diferente, né, Nossa, que a diagnóstico gente difícil demais, né? não é muito difícil. E foi assim, realmente, depois conversando com os residentes da Neuro, foi uma investigação muito longa, assim, realmente, né, até chegar no fechar esse diagnóstico, né? Ele estava internado já há um tempo, mas foi muito legal porque a gente, assim, eu senti que eu consegui conduzir na minha mente um raciocínio mesmo, assim, de ok, ele apresentou esses sintomas para mim, examinei ele dessa forma, encontrei esses achados, ok, agora eu deveria, né, se esse paciente tivesse acabado de chegar aqui para mim, como é que eu prosseguiria? Aí, igual a gente Aham. recebe no curso, né, ok, um Isso. exame de imagem, né, um exame de laboratório, o que a gente ia pedir, e aí não teve nenhum achado, então para onde que a gente pode ir? Então, esse raciocínio, eu imagino assim, antes do curso, eu ficaria completamente perdida. Perdi. Legal. Jamais imaginaria. Então foi muito marcante esse caso, assim. Legal. Então você consegue perceber, você conseguiu perceber, então, teve diferença, então, do raciocínio clínico seu antes e depois do curso. Ah, com Depois não, né? certeza. Durante o curso, né? Durante, né? Com certeza. É Ah, muito. legal. Curva, é o que eu falo. A curva de aprendizado é muito acentuada, assim, realmente. A Não, gente aprende muito e muito rápido. fico feliz de ouvir isso. Legal. E, e você acha que, sim, que isso vai contribuir para você ser uma médica melhor, esse participar Ah, do com curso? certeza. Com certeza. Porque, assim, eu gosto bastante da área clínica, né? Mas eu acho que é, assim, indispensável para qualquer médico, e aí já entra mesmo, assim, pro pessoal que se interessa mais pela parte cirúrgica, mas que uma boa anamnese, assim, não tem preço, né? Realmente, o raciocínio clínico tá intrínseco à nossa profissão, não tem jeito. Então, assim, com certeza ter evoluído nesse aspecto fez diferença, assim, né? Acredito que vai ser essencial na minha prática médica futura mesmo. Legal. Independente qual área que você for escolher, né? Acho que isso que é o mais Justamente. importante, né? Porque muita gente deve achar que não é só voltado para a clínica, mas assim, eu indicaria o curso para qualquer um, mesmo que assim, tem certeza que quer ir para a área cirúrgica, não tem jeito, não tem como dissociar todo um sinal clínico, um achado Aham. do seu paciente, né? A medicina é isso. Legal. E Júlia, então, ainda no meio do curso, né, do raciocínio clínico avançado, você se sente hoje assim, mais segura para chegar ao diagnóstico? Ah, com certeza. Com certeza. Segurança é a palavra mesmo. É lógico, que igual eu falo com os alunos, né, o diagnóstico pode ser difícil, mas o processo de raciocínio não É, precisa ser, né? Acho que isso É justamente igual esse caso do HTLV, é o maior exemplo, assim. Realmente, no diagnóstico seria complicado mesmo de chegar, porque era uma coisa muito específica. Mas o conduzir mesmo o raciocínio, isso, né, o organizar as caixinhas mentais, né, Aham, dos sinais e dos sintomas, realmente legal. Engraçado que eu criei essas gavetas mentais e o trem pegou mesmo, né? pegou mesmo, pegou mesmo, Eu vejo vocês falando, é engraçado, né? pegou É mesmo. engraçado, né? De onde que eu tirei esse negócio, não sei. É, é. Mas, Foi show, mas é isso então, mesmo. mas foi uma coisa que eu li há muitos anos, não tinha nada a ver de raciocínio, né? Coisa lá de. Mas, e Júlio, você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aí, né? O que você diria para quem está passando as mesmas dificuldades que você passou antes de fazer o curso? Assim, o que você quer deixar uma mensagem para o pessoal? Ah, participem do curso. Primeiro de tudo, né, assim, realmente é uma experiência que não tem preço mesmo, assim, vale e é um conhecimento que na faculdade a gente, assim, se adquire, demora muito.
Demora muito. E ter feito o curso ainda mais no início da faculdade, eu acho que vai fazer toda a diferença, realmente. Porque permite que a gente viva e veja muitas coisas na faculdade e justamente extrai ao máximo, né? Diferente daquele do início que a gente falou. Então, com certeza, assim, E você indico acha, muito o curso, porque acho que faz diferença mesmo, assim, faz diferença. e você acha que assim, essa experiência que você está ganhando no curso, sem o curso, você acha que você demoraria quanto tempo para adquirir? Você acha assim, esse processo de Nossa, organizar o raciocínio, você consegue medir isso? eu acho muito difícil. Se conseguisse isso na faculdade, seria o curso inteiro. Porque eu acho que isso é uma coisa que a depender só depois do internato, vivendo todo o internato, a gente passaria. Mas aí já, teoricamente, é tarde, né? Assim, aí a gente vai começar a construir o raciocínio clínico no fim da faculdade, fica muito complicado. Então, assim, o quanto antes a gente puder desenvolver isso e aproveitar as oportunidades que aparecem, eu acho que é essencial mesmo. Legal, legal ouvir isso, Júlia, porque esse feedback é importante para a gente que está do lado de cá, e até por isso que a gente está começando a fazer essas conversas com os alunos, porque eu não tenho essa noção. Se vocês não falam Aham, com a gente, eu com não tenho essa certeza. noção de o que está passando na cabeça de vocês. Porque Uhum, assim, tem coisas, quando eu estou discutindo o caso, às vezes o óbvio para mim não é o óbvio para vocês. Vocês estão com começando certeza. agora, né? Então, às vezes, é para alinhar o objetivo seus com o nosso, essa conversa é importante, né? E muito legal ter ouvido isso de vocês, Que tá? Obrigado bom. mesmo aí pela, Eu que pelo retorno aí. agradeço. Eu que agradeço a É legal. oportunidade. E antes de terminar, só um último recado para o pessoal, tá, gente? Pessoal, então, terminando aqui a nossa live, então aproveita e vai lá no link que está na bio, fazer a inscrição para essa imersão diagnóstico seguro, tá? É para lembrar, então, que as aulas vão ser no dia 21, 23 e 25 de agosto agora, e que nessa imersão eu vou mostrar os fundamentos do método para você chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança, tá? Então, nós vamos mostrar esses fundamentos do método. E aí, para inscrever, assim que você se inscrever, você precisa fazer 3 passos importantes, que é importante. Primeiro é você entrar no grupo do WhatsApp da imersão, para você receber o acesso de todas as aulas do evento, nesse grupo do WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp é exclusivo para isso, então só eu e minha equipe que vamos mandar mensagens, tá? Então não vai ter aquelas injeções de saco que costuma ter, tá? É só para a gente mandar essas aulas, essas notificações. É importante você entrar no e-mail que usou para fazer a inscrição e responder uma pesquisa para nós conhecermos melhor você, tá? Saber qual que é a expectativa suas nesse evento e poder preparar um conteúdo mais personalizado para você. E o último recado é anotar na sua agenda, tá? Define um lembrete, coloca um alarme aí no celular e não se esqueça para não perder as aulas desse evento, que vai transformar a sua maneira aí de fazer o raciocínio clínico, te deixar muito mais segura, como a Júlia, né? Para fazer o Isso diagnóstico de aí. qualquer doença. Tá, Vale a pessoal? Então, pena, gente. não esqueça, 3 e 25 de agosto. E aí, feito esses 3 passos, aí tá tudo certo para você não perder essa imersão. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, só me manda um direct que a gente entra em contato. Beleza, gente? Júlia, muito obrigado. Tá? Eu que Obrigado aí agradeço. pelo esse bate-papo aí. Conversa com você sempre flui, né? Foi Né? Não é à toa que você ótimo. queria fazer comunicação, né? Porque já é uma comunicadora nata, né? Ô, gente, Mas brigadão, obrigada. tá? Eu que agradeço. Obrigada. Beleza, gente. Obrigadão, Tchau, Júlio. boa noite. Boa noite. Pessoal, então boa noite, tá? Então, essa semana nós vamos estar fazendo lives aí de aquecimento. Vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente. Ok? Grande abraço a todos.